Família, nessa videoaula, tá, eu quero mostrar para vocês a conversão, tá, de alternada para contínuo, tá? Alternada para contínuo. Há uma confusão muito grande para quem está começando quando você fala, eu tenho uma fonte linear, né? Aqui com transformador baixador de tensão. Ok. Ela faz a conversão através, baixando a tensão de 127 ou 220 para 12 volts, tá certo? Então eu tenho um rolamento primário que ele pode receber 127 ou 220 e ele precisa já baixar aqui na saída, com 5 e com 12 volts. São as tensões que eu preciso para que o meu circuito funcione corretamente. Ok. A confusão quando a gente chega na fonte chaveada é justamente isso aqui, ó. A fonte chaveada, ela precisa passar, para fazer a conversão, ela precisa passar, ó, por esses setores aqui, ó, que a gente vai estar mostrando passo a passo. Inclusive, eu tenho uma fonte chaveada aqui que ela é miniaturizada, pequenininha. Mas você precisa encarar o seguinte, ela é de uma fonte, poderia ser uma fonte de um micro-ondas, qualquer equipamento aí da linha branca, por exemplo, um refrigerador, ela geralmente é desse jeito aqui, tá? Pequenininha. Ela faz a mesma função dessa aqui. Essa aqui também é uma fonte chaveada. A gente vai estar tratando aqui essa questão da fonte chaveada mais voltado aí para os equipamentos de linha branca, tá certo? Então, você vai pegar um refrigerador, um micro-ondas, uma panela elétrica, tá? Vai ser do mesmo jeito. A informação, o princípio é o mesmo. Então, muito importante você prestar atenção nessa aula que vai te ajudar para você que está começando. Ok, essa aqui é pequenininha, mas é uma fonte chaveada. Qual o objetivo aqui? É converter aqui, ó, fazer a conversão de alternada para contínua. No final das contas, entregar 12 e 5 volts. É isso que essa fonte precisa fazer. Essa aqui do mesmo jeito, ela só é maior. E por que, Giovanni? Essa aqui é uma placa de potência com fonte chaveada, tá aqui. Essa aqui do mesmo jeito. Qual é a diferença das duas? Essa aqui, ela trabalha com uma potência muito maior. Tá? Essa aqui não exige uma corrente muito alta para trabalhar. Uma corrente aqui é baixíssima. Essa aqui é uma placa mais potente, tá? Para uma outra aplicação, tá certo? Por exemplo, essa aqui eu posso colocar ela, já que ela tem uma série de 12 volts, eu posso utilizar ela para fazer a alimentação de várias câmeras aí. Então, tudo tem um limite, tem um projeto e tudo mais. Então, essa aqui do mesmo jeito, ela sai 12 volts, só que essa aqui é menos potente. Por isso que ela é pequenininha, tá? Mas é uma fonte chaveada. Ok. Essa aqui, ó, do mesmo jeito, tá? Segurei que a gente vai estar explicando passo a passo. Essa aqui do mesmo jeito, só que essa aqui, além de eu ter, nessa placa aqui, além de eu ter a parte da fonte chaveada, a fonte propriamente dito, eu tenho a parte de comando aqui integrada. Essa aqui não tem a parte de comando ainda, tá certo? Dessa aqui. Simplesmente é uma fonte que vai fazer a conversão de alternada para contínua e entregar no final aqui 12 volts. Ok. Essa aqui também não tem a parte de comando, tá? Eu só tenho aqui a fonte. Perfeito. Qual é a dúvida que a gente geralmente encontra? Tá? Muita gente tem essa dúvida e pergunta: o que significa chaveada? Fonte chaveada. Por que chaveada? De onde vem essa palavra, chaveada? Simplesmente, para essa aqui funcionar, ó, essa aqui que é a linear, que é a antiga, tá? Vamos tratar a linear como a fonte antiga. O que ela faz? Ela pega 127 ou 220, ela joga, ela rebaixa aqui, ó. Automaticamente ela faz isso, tá? Através desse transformador. Ou seja, entra uma tensão alta, sai uma tensão baixa. Pronto. Não tem chaveamento aqui. Quem faz isso é esse transformador. Ok. Essa placa aqui, você vê que o transformador também é grande, né? Transformador relativamente do tamanho do outro. Só que esse aqui já é um outro material, tá? Esse aqui, ele já trabalha com chaveamento, ou seja, ele trabalha com alta frequência. Então, isso resumindo, seria uma chave, tá? Uma chave que fica abrindo, ligando e desligando, tá? Milhares de vezes por milésimo de segundo, tá certo? Para poder gerar a tensão na saída, que essa aqui já faz isso automaticamente só rebaixando, ou seja, já sai essa tensão. E por que criaram essa? Criaram essa aí porque ela é mais eficiente, ela aquece menos, tá? Você tem um aproveitamento maior do que essa aqui. Ou seja, essa aqui você tem uma perda de energia na troca de calor. Tá? Na hora que ela está fazendo esse rebaixamento de tensão, de 127 a 220 para 12 e 5 volts. Aqui, quando você toca, depois de 1 hora em funcionamento, você toca isso aqui está super quente. Aqui já não existe isso. Então, tecnologia é questão de eficiência, tá? Economia e eficiência. Ok. Chaveamento. Quem é que faz esse chaveamento? Ligar, desligar, ligar, desligar. Antes da gente entrar aqui, ó, na parte de chaveamento, na parte aqui de filtro de linha, entrada de alternada, aqui ó, a CDC, que é o que essa fonte vai fazer aqui,
Tá? A gente vai entender o que é isso aqui passo a passo. Primeira coisa que a gente precisa entender. Quando ele fala fonte chaveada, é que, inclusive, alguns colegas que já entendem um pouquinho da fonte chaveada, se perde aqui. Ah, Giovanni, eu peguei uma fonte chaveada, por exemplo, que ela faz o chaveamento externo, como essa aqui, ó. Essa fonte ela faz o chaveamento através desse MOSFET. Esse MOSFET ele vai trabalhar com uma chave, só que ele não trabalha sozinho. Ele precisa de quê? Ele precisa de um CI para comandar, tá? Ligar e desligar. Então, esse CI é um CI oscilador que está aqui atrás, ó. Esse pequenininho que aparece para você. É ele que vai comandar, tá, esse MOSFET, ou seja, é ele que vai comandar essa chave, tá certo? Liga, desliga, liga, desliga. Então, quando ele está fazendo isso aqui, ele está gerando uma tensão na saída, só que alta. Tá? Ele vai estar gerando uma tensão na saída e ainda alternada. Tá certo? Ela vai ser preciso retificar e a gente vai estar mostrando o passo a passo. Então, essa aqui é a chave que eu falei que muita gente confunde. Essa chave ela é externa, tá? Como se fosse um interruptor, liga e desliga. Já essa daqui ó, não tem uma chave externa, mas é uma fonte chaveada. Ela faz tudo isso, por ser de menor potência, tá? Ela faz tudo isso com esse CI aqui. Ou seja, esse CI ele faz controle de tensão, tá? Proteção e faz o chaveamento. Tem mais coisa aqui, você precisa baixar o datasheet para você ver aqui na pinagem dele, tá? E entender como funciona. Mas resumindo aqui, ele faz o chaveamento interno, não é externo, mas é uma fonte chaveada. O papel é o mesmo, faz o chaveamento no primário desse transformador chope para gerar as tensões que eu preciso no secundário. Eu preciso aqui de 12 e de 5 volts. Ok. Entendidos até aqui, a gente vai começar a fazer um caminho pela fonte chaveada. Antes disso, eu só preciso que você entenda o seguinte. Ó, AC, ó, esse AC aqui seria tensão e corrente alternada, tá? AC, DC, AC, DC. Tudo que essa fonte vai fazer é isso aqui, resumindo, entregar no final 12 volts. No último DC aqui, ó, a gente coloca isso aqui, ó. É a finalidade dessa fonte. Na entrada, aqui, ó, AC, o primeiro AC está aqui. Vamos colocar que seja 220, tá? Que a fonte aqui ela é bivolt. Tá? Vamos colocar aqui, é 220. Vamos trabalhar com 220. Ok. AC 220. Na entrada, se a gente observar aqui, ó, rede elétrica AC, tensão e corrente alternada, entrando na minha placa. Tá? Onde, Giovanni? Ó, nesses dois terminais aqui, ó, entrando, tá, direto da rede elétrica para cá, ó, através de um chicote ou de um cabo de força, tanto faz. Ok, entrou aqui 220. Tá exatamente aqui, ó, 220. Qual é o próximo passo? Um filtro de linha. Tá? A gente não pode confundir um filtro de linha, ó, filtro de linha, tá? Aqui na frente eu tenho um retificador e o filtro. Esse filtro aqui seria os capacitores, tá? Depois que eu faço a retificação, eu tenho os capacitores para filtragem. Para que serve o filtro de linha? Como ele é uma fonte que ela trabalha com alta frequência, eu preciso de um filtro de linha. O meu filtro de linha aqui, ó, primeiro passou pelo fusível, entrou aqui o 220, passou pelo fusível. A partir daqui eu tenho meu filtro de linha. Nesse caso, o meu filtro de linha aqui, ele é composto por um capacitor, tá? E um indutor. Um capacitor e um indutor. E quanto maior a potência da fonte, você vai ter componentes aqui na parte de filtro de linha maiores às vezes, tá? Como esse aqui, por exemplo. Eu tenho um indutor aqui na minha placa, bem pequenininho, tá aqui, ó. Esse aqui é um indutor, tá? Esse é um indutor. Exatamente. Eu tenho um outro indutor nessa plaquinha pequenininha. Miniaturizado aqui, ó. Esse aqui é um indutor. Então eu tenho aqui, ó, filtro de linha, entrada, tá? Esse aqui, ok? Eu tenho aqui, ó, retificador e filtro. Seria o nosso próximo bloco aqui, ó, nosso próximo setor da placa. Quem é o retificador e o filtro? O retificador é essa ponte de diodo, tá? É o retificador. E o filtro é esse capacitor maior. Esse capacitor maior, em todas as fontes, tá? Geralmente ele pode vir um capacitor ou dois. Mas esse primeiro capacitor depois da ponte é o que a gente usa como referência para a gente verificar se o primário está tudo ok. De que forma? Eu coloquei 220 aqui, eu vou verificar, tá? Aqui ele já converteu, ele fez o primeiro DC, ó, já converteu. Tá, Giovanni, ele converteu para quanto? Como aqui está entrando 220, esse capacitor, quando você for medir, geralmente ele vai ter uma tensão que vai variar um pouco, tá? Mas geralmente uma tensão que pode chegar
a 240, 230 ou um pouquinho mais, tá? Vamos colocar aqui, ó, 230 volts. 230 volts. Só que agora não é mais alternada, tá? É DC, ó. Aqui é alternada na entrada. Aqui já é DC. Aliás, aqui não. Nesse caso, 230 volts. Está aqui, ó. Tá? Levar para cá, que é o próximo bloco nosso. 230. Retificador. Ele já retificou a primeira vez aqui alternada, tá? Transformou em DC e jogou nesse capacitor. Ou seja, se eu chego nesse capacitor, eu faço a medição, encontro aqui a tensão referência, que seria 230, 240, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Perfeito. Tá? Se está estável essa tensão, eu não tenho um problema no meu primário. Tá? Dificilmente eu teria um problema no primário. Então aqui já é um ponto de partida para me descobrir se eu tenho um problema aqui ou não. Ok? Tem outra aula ensinando medir tudo isso aqui. Primário, secundário, tá? Alternada, contínua. Isso aqui é só para a gente se encontrar nas fontes chaveadas. O nosso próximo passo aqui seria o interruptor eletrônico. Ó. O interruptor eletrônico aqui seria o quê? Seria a nossa chave. O que é um interruptor eletrônico? Seria uma chave, por isso que é fonte chaveada. Chave liga, desliga. Que nessa pequenininha, você encontra muito em micro-ondas essa daqui, tá? Nessa pequenininha, você encontra também nas lavadoras, tá? Nessa pequenininha, a chave fica aqui dentro. Tá? Dentro desse CI. Isso aqui é um CI oscilador, um gerador de PWM. Ok? Só que nessa maior, por isso que eu fiz questão de mostrar, a chave fica aqui, ó, nesse MOSFET. Tá certo? Então, esse MOSFET aqui, ele que vai fazer o chaveamento através de um CI que fica aqui atrás. Tá? Esse CI que vai comandar essa chave. Então, vamos chamar esse MOSFET de chave. Ele quer fazer o chaveamento. Então, tá aqui, ó. Interruptor eletrônico. Ok? Aqui embaixo, nesse bloco, a gente já tem o que aqui? Ó? Circuito de comando e proteção. Interessante isso aqui. Ó. Circuito de comando e proteção, controle de alta frequência. Ok. Nessa fonte, a gente tem isso aqui bem separado. Porém, nessa placa aqui, mais uma vez, ó, a gente tem tudo isso nesse componente. Tá? Tudo isso aqui. Lógico que é preciso entender o seguinte. Essa fonte chaveada, eu não tenho aqui um componente que é muito importante, tá? Que ele isola o primário do secundário, que é o fotoacoplador ou optoacoplador. Tá? Eu não tenho aqui, ó, você pode observar. Tá certo? Então, tudo isso é feito por esse CI. Tá? Tudo isso acontece aqui por esse CI. Tá certo? Claro que eu tenho uma parte de proteção aqui, que é composto por um diodo, um resistor e um capacitor, que é para evitar aí os picos, tá? Gerados na hora do fechamento da chave, que é uma outra aula. Tá? Que eu não tenho um fotoacoplador aqui. Perfeito. Já aqui eu tenho tudo isso separado. Ó. Circuito de comando e proteção. Tá? Circuito de comando e proteção. Eu tenho controle de alta frequência aqui. Tá? A gente vai estar explicando. Próximo passo aqui. Ó. Depois do interruptor eletrônico, que é esse aqui, ó, essa chave. Aqui, ó. Depois dele, que nesse caso seria, nessa placa aqui também, ó, seria esse aqui. Ó. Esse aí aqui. Ó, tá? Ele também já é a chave, o chaveamento é feito por ele. Esse aqui não tem ele não tem um MOSFET, uma chave externa. É feito por esse CI aqui, tá? CI oscilador. Ok. Interruptor eletrônico. O próximo aqui seria quem? Seria o transformador. Justamente esse interruptor ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um chaveamento no primário desse transformador, que seria aqui, ó, transformador isolador de alta potência, tá? E também alta frequência. Esse aqui, ó, cadê ele? Tá aqui, ó, o transformador. Tá? Lembrando, esse transformador ele é isolado, tá? O primário dele aqui, ó, o primário dele aqui é isolado do secundário. Isolado como, Giovanni? Ele é isolado e trabalha por campo eletromagnético, ou seja, ele não tem contato físico, tá? Que senão seria um perigo. Tá? Para quem vai usar, por exemplo, vamos imaginar aqui um aparelho celular. Você vai carregar um celular, se ele não tivesse esse isolamento, né, isolamento galvânico, seria um perigo, porque a pessoa poderia muito bem tomar um choque, tá? De alternada mesmo, tensão em corrente alternada, isso seria um risco muito grande. Então, ele é totalmente isolado. Essa tensão na saída ela acontece através de campo eletromagnético. Tá certo? Então, é induzida através da chave, liga, desliga. No momento que ela está desligando, ela gera um campo aqui. E esse campo é a tensão que a gente tem na saída, que vai ser retificada e vai ser ou regulada também, tá? Retificada, regulada e filtrada. A gente vai chegar lá. Então, esse é o transformador. Esse aqui é um transformador chope, tá? Ele é totalmente isolado. Ok. O que separa o primário de uma fonte dessa aqui do secundário? Ela é separada por esse transformador chope, que é isolado,
ele só tem contato via campo magnético, campo eletromagnético, e esse fotoacoplador. Deixa eu trazer bem perto aqui, ó. Esse fotoacoplador. São os dois componentes principais aqui que separam o primário dessa fonte do secundário, tá? Totalmente isolado. Perfeito. Transformador. Eu tenho aqui, ó, retificador e filtro. Ó, retificador e filtro mais uma vez. Aqui tá ele aqui, ó. Esse aqui, ó. Retificador e filtro. Tá? Esse AC aqui que a gente não marcou, ó, esse AC aqui, ele aconteceu onde? Esse AC ele aconteceu da chave, ó, do interruptor para o trafo, para o trafinho, tá? Liga, desliga. Alternada, ou seja, AC, DC, tá? O DC quando passou aqui pelo nosso retificador, nossa ponte, tá? Já virou DC. Quando ele foi para a chave aqui, ó, ele já vira alternada novamente, então ele já vai estar chaveando alternada, tá certo? Perfeito. O último DC aqui, tá? Tensão em corrente contínua, ele é feito onde? Ele é feito já no secundário. Você vê que nessa placa eu tenho um diodo, tá? Ok, eu tenho um diodo. Esse diodo é que vai retificar novamente a tensão na saída do trafo, tá? Porque aqui continua alternada. Então ele vai fazer o quê? Ele vai retificar, tá? Depois de retificada, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser filtrada. Então tá aqui os capacitores de filtragem. Lembrando que aqui na saída também é alta frequência, tá? Então você tem um retificador, você tem a filtragem, tá? E se você observar aqui, ó, você tem aqui um indutor, né? Que vai evitar que ele vai se opor aí às variações bruscas de corrente, tá? Por isso que ele está aqui depois já do retificador, aqui nos filtros, tá? Filtro, na filtragem, justamente para isso, até porque essa aqui trabalha com alta frequência também na saída, tá? Então é necessário, para você não ter problema na saída dos 12 volts, é necessário você ter um indutor. Ok. Falamos até aqui, a gente terminou essa parte aqui, ó, retificador, filtro, né? Retificador e filtro, aconteceu, já tem os 12 volts. Ok. Na fonte chaveada, não necessariamente você precisa ter só isso aqui. Você vai precisar ter um controle. Um controle de quê, Giovanni? Um controle dessa tensão de saída. Só que esse controle é um pouquinho complexo. Por quê? Porque eu não tenho contato físico do primário com o secundário. Até porque aqui eu tenho um aterramento, aqui eu tenho outro. Ó. No primário eu tenho um aterramento aqui, ó, e aqui eu tenho outro. Tá? Não tem contato físico. Só que eu preciso fazer controle dessa tensão de saída. É por isso que muitas das vezes você fala, a fonte entrou no modo de proteção, tá? Através desse CI. A fonte está protegendo. O que seria a fonte proteger? Você tem normalmente os 12 volts, você vai medir, tem os 12 volts na saída aqui, que vai ter uma aula que a gente vai estar medindo, primário, secundário, tudo certinho. Você tem aqui. Só que, vamos imaginar que aqui apresentou uma tensão muito baixa. É 12 volts, mas ele apresentou aqui 6 volts do nada. O que vai acontecer? Eu vou precisar de mais dois componentes. Para quê? Para fazer esse controle de tensão. Um deles é o regulador TL431. Tá? Um regulador TL431. Então, ele vai pegar aqui uma tensão de referência, aí ele precisa de um outro componente para avisar no primário que vai precisar chavear mais. Ele precisa avisar a chave, tá vendo aqui, ó? Não temos a nossa chave aqui, que nesse caso é esse MOSFET, tá? Mas nós temos a nossa chave, tá? Que nessa fonte aqui seria esse CI aqui, ó. Tá certo? Exatamente esse CI. Então, esse CI ele precisa ser avisado, tá? Veja bem, tem que ter 12 volts na saída. Como não tem contato físico nenhum para ele saber que a tensão está ok, baixa ou está alta, porque se a tensão estiver muito baixa na saída, a fonte vai entrar na proteção, simplesmente isso. Mas para que ela entre na proteção, é preciso de um controle. Então eu preciso de um TL431, ou seja, um regulador. Nesse caso, eu preciso de um fotoacoplador. Por que o fotoacoplador ele é tão importante? Porque você vê que ele tem aqui, ó, ele tem entrada e saída. Porém, ele não tem contato físico, ele está dividindo, como eu falei para você, ele está dividindo o primário da fonte com o secundário. Só que ele faz isso aqui isoladamente. Então, o TL431, tá? Esse regulador, ele conversa com o fotoacoplador e fala o seguinte, ó, avisa aí para a fonte, avisa aí para o CI, tá? Que precisa chavear mais, porque aqui na saída só tem 6 volts, ou seja, essa comunicação entre esse componente e esse aqui é um controle que a gente tem na tensão na saída, ou nas tensões, no caso aqui é só 12 volts. Então, ou seja, a conversação aqui ela vai acontecer através de quê? De um feixe de luz. Tá? Então, ele vai jogar um feixe de luz aqui no transistor que é sensível, né? Ele é sensível à luz,
tá? Ele é sensível, então ele vai entender essa informação, tá certo? Ele vai fazer um cálculo, vai entender a informação, passa para cá e fala o seguinte, ó, lá na saída só tem 6 volts, lá era para ter 12. O que vai acontecer? Esse cara aqui, esse CI, ele vai fazer o controle de quem? Da chave. Então é ele que vai controlar a chave. Ele vai dizer o seguinte, eu preciso chavear mais, porque só tem 6 volts. Ele vai tentar chavear mais, o tempo todo ele vai estar chaveando. Só que se não resolver, esse cara coloca a fonte no modo de proteção. O que seria o modo de proteção? É quando a fonte vai ficar tentando. Porém, essa saída dos 12 volts, ela fica instável, ou seja, não dá para você usar ela. Ela vai ficar cortando. Até que o problema no secundário seja resolvido. Se o problema for resolvido, como esse tipo de chave aqui, CI, ele vai ficar sempre tentando, tá? Ele vai ficar sempre tentando fazer o chaveamento, através aqui do MOSFET ou através dele mesmo, no caso dessa daqui, ó. Cadê? No caso dessa daqui, ó, por exemplo. Ó, essa aqui não tem uma chave externa, que seria um MOSFET, mas ele tem esse oscilador que vai ficar tentando. Ele está no modo de proteção, mas ele está tentando armar a fonte. A gente vai ver isso numa aula prática, tá? A gente vai desestabilizar a tensão na saída para que você veja o momento que a fonte entra no modo de proteção. Isso é muito legal na prática, tá? Então é isso aí. Isso aqui, tudo isso que você viu para entregar apenas 12 volts. Só que 12 volts regulada, estável, sem nenhum problema na saída. Ou seja, AC, ó, AC, DC, AC, DC. Tudo isso para fazer essa conversão aqui. Tá certo? Esse controle que eu coloquei aqui, é o controle de alta frequência, é o PWM. O gerador de PWM seria o CI, aqui no caso esse CI, ó, tá? Que comanda a chave. Circuito de comando e proteção. Tudo é feito por esse CI também. Tá? Lógico que quando a gente fala da proteção aqui, controle da tensão, a gente está falando também desse componente, que é o TL431, que vai fazer parte, e do fotoacoplador. Então é um conjunto para que esses 12 volts cheguem aqui na saída, pronto para ser usado. Praticamente, ó, é isso aí que acontece com as fontes chaveadas. Aguardo você na nossa próxima videoaula, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e vamos avante.